E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o novíssimo Renault Kardian. Esse aqui na versão Premier Edition, que é a mais completa do modelo, que é a nova aposta da Renault para o Brasil. Um SUV compacto que é bem completo e tem um design bem bonito. E nesse vídeo eu quero te mostrar tudo sobre ele, se vale ou não vale a pena, se é econômico, se anda bem, se não anda bem, enfim. Destrinchar absolutamente tudo sobre o novo modelo da marca aqui para o mercado brasileiro. Então, se você quer saber tudo sobre ele, fica aqui até o final do vídeo. Não esquece de dar aquele joinha aqui embaixo e também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para você ser notificado a cada vídeo postado. Bora lá! O Kardian chegou aqui no Brasil com a missão de ser o SUV compacto de entrada da marca. Ele está abaixo do Duster e também estaria com certeza abaixo do finado Captur, que a gente não tem mais disponível aqui no mercado. Ele basicamente é um grande concorrente do Nivus, que é para um Polo o SUV compacto, e ele também é concorrente do Pulse, que seria um Argo para um SUV compacto. Porém, a gente não tem mais um modelo hatch compacto, porque esse carro não é o Sandero, só que SUV. É um carro completamente novo, então é um carro que não compartilha praticamente nada do que a gente já conhece de Renault aqui no Brasil, e ele ele alcança cada vez mais a Renault de verdade, não Dacia como a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, com Duster, com Captur, com Sandero e esses modelos. Tudo bem, o Captur existe como Renault mesmo lá na Europa, só que o Captur que a gente recebia aqui no Brasil era uma versão simplificada do Captur, de verdade, né, o europeu. O único carro que a gente tem de fato europeu como alma do carro é o Megane, hoje, que inclusive também é uma das melhores opções que a gente encontra de carros elétricos aqui no Brasil. O Kardian, ele não é 100% um Renault oficial europeu, que eu quero dizer, né? Ele é um Renault, mas não é um Renault europeu, um modelo vendido lá na Europa, mas ele tem uma alma bem diferente do que a gente já está acostumado a ver aqui no Brasil. Enfim, o design ficou realmente excelente, é um dos carros mais bonitos e sinceramente da categoria eu acho o mais bonito. Eu acho sim um pouquinho mais bonito do que o Nivus, eu acho ele mais moderno. Aqui faróis Full LED, também tem aqui DRL, seta em LED e também tem aqui em LED o farol de neblina. Tem um detalhe prateado, também tem aqui ACC, sim, ele tem radar de ACC, também tem essa grade nesse Black Piano com esses detalhes bem bonitos e também aqui o novo logo da Renault. Ele tem essa opção nessa cor laranja, que é a cor de lançamento, é uma cor bem diferente, mas a gente também tem o branco, tem o preto, tem o prata, como você preferir por aí. Mas acho legal ter uma opção assim de cor mais chamativa, um pouquinho mais diferente para o carro. Também nesse pack aqui ele vem com um tom diferente do teto, né? Tem o pack Biton. Aqui também nessa versão Premier Edition a gente tem essas rodas que são escurecidas um pouco, essa parte cinza aqui ela é um pouco mais escura do que em outras rodas que a gente encontra aí. E ele tem pneus 205/55 de aro 17, uma roda também bem bonita. Esse carro no geral ele ficou muito bem encaixado, ele vem com pneus PL Scorpion, mas é um Scorpion tradicional, não é aqueles ATR, aquelas coisas pensadas mais em off-road. É um carro de proposta urbano, só que ele tem uma proposta urbana um pouco mais, como que eu posso dizer, bruta, né? Ele tem um bom ângulo de entrada, um bom ângulo de saída e também uma boa altura do solo. Então é um carro que não raspa em nada, a suspensão é muito boa, então você consegue passar praticamente em qualquer lugar que você queira, entre cidade, até mesmo estradas de terra, chão batido, coisa assim, cara, vai numa tranquilidade imensa. Então, sim, ele tem essa vantagem em relação a um hatch compacto, essa é a principal vantagem dele em relação a um hatch compacto, porque de tamanho ele não é bem um SUV, né, aqueles carros maiores que a gente está acostumado a ver, ele tem uma proposta menor, mais compacta mesmo, só que ele tem esses benefícios de um SUV, o que traz esse estilo mais aventureiro para ele também. Tem essas barras de teto aqui, que é muito interessante, muito curioso, porque elas são bem alteráveis, né? Vem com uma chave, e é bem simples de fazer isso. Não vou fazer isso aqui agora no vídeo, mas é simples de fazer, né? Ele vem com uma chave aqui, e simplesmente você só desrosqueia aqui essa peça aqui, essa barra, e você pode trocar o sentido. Em vez de ficar assim longitudinal, você pode deixar na transversal. Então isso ajuda aí na hora de carregar algumas coisas. Então com certeza essa é uma função bem legal. Isso é legal para você, por exemplo, que coloca bicicleta aqui em cima no rack. Olha o detalhe aqui do local de combustível, é um pouco diferente, né? Ele não tem aquele ou quadrado ou redondo, ele tem um design bem legal. Então, né, vocês estão vendo aqui mais em detalhes a roda, e ele também tem aqui esses
apliques em plástico, bem bonito, né? Tem sensor na traseira e também aqui na dianteira, eu acabei não mostrando, mas ele tem sensores aqui na dianteira também. E ele não tem teto solar, né? É uma das coisas que eu acho que seria legal se tivesse, mas tudo bem. E aqui na traseira a gente tem esse design bem interessante aqui da lanterna. Eu acho realmente bem bonito esse escurecido, que eu gosto quando a lanterna ela é preta, mas infelizmente não tem quase nada em LED. A luz de posição é em LED, mas a luz de freio e a luz de ré, a luz de seta, tudo é halógeno. Eu achei uma pena, mas ainda assim é um visual bem agradável. Sensores câmera, aqui também tem um detalhe prateado, como vocês estão vendo aí no vídeo. Então é um carro que tem um porte bem legal aqui, né? Ele tem essa musculatura aqui, ele fica um pouquinho mais parrudo. E aqui inscrição Kardian, novo logo da Renault com a câmera de ré. Aqui no porta-malas a gente tem 358 litros de capacidade. É uma capacidade excelente? Não, mas também está longe de ser ruim. Tem essas prisilinhas aqui dos dois lados, tem iluminação. O macaco ele fica aberto e solto aqui, não acho uma solução muito legal, mas tudo bem. E o triângulo, a gente tem ele que continua nesse saquinho preto aqui. Aqui embaixo tem o step. Opa, que é difícil de puxar aqui, ó. Tem o step, que é quase uma roda igual lá de fora. É um pneu Cinturato P1, né? Não é aquele do mais fininho do temporário, mas não é a mesma medida lá de fora. Pelo menos já é um bom pneu. Aqui o acabamento, ó, bem bom, tá? Então tudo forradinho aqui, tudo em plástico, tudo mais. Bom, aqui também é bom. Só que aqui em cima o acabamento é um pouquinho mais simples, né? A gente vê essa parte aqui é direto na lata, só tem plástico aqui onde você puxa, tem um parafusinho aparecendo, mas, cara, é um carro mais de entrada. Agora, o que importa mesmo nesse carro, que é uma das coisas mais novas, né, da linha, é o motor. Então, puxando aqui, achei. Puxando aqui a alavanca pra gente abrir o capô e ver o motor. Ao contrário, onde que tá aqui a trava? Achei. Ao contrário de um Sandero ou de um Duster, não, ele não tem a alça pantográfica, né? É na varetinha. Por enquanto eu vou ficar segurando aqui mesmo, porque eu tô só com uma mão. Aqui a gente tem monta acústica, como vocês estão vendo. E esse motor é um motor mais ou menos novo, né? Na verdade ele é como se fosse uma variação daquele motor 1.3 que a gente conhece do Duster e também já viu lá no Captur, que é aquele motor que foi feito em parceria com a Mercedes-Benz. Lá é 1.3, aqui a gente tem um 1.0, né? A gente perdeu um cilindro, então é 1.0 3 cilindros, que rende até 125 cavalos no etanol, 120 na gasolina, 22,4 no etanol e 20,4 na gasolina, fazendo com que esse aqui seja o SUV compacto com maior torque da categoria, enquanto os outros não passam ali de 20, esse aqui chega a 22. Ele faz um 0 a 100 em 9,9 segundos e ele é acoplado a uma caixa, né, um câmbio automatizado de 6 velocidades. Lembrando que ele é de dupla embreagem banhado a óleo, então você não tem que se preocupar muito aí com o passado que a gente já viu ali de power shifts e dualógicos, enfim, aqueles câmbios automatizados que eram péssimos. Aqui é outra coisa, outra tecnologia, vamos dizer assim, e que de verdade foi o que deixou o carro, é uma das coisas assim que deixou o carro mais atrativo. Realmente é um câmbiozinho muito legal, a gente vai falar melhor quando estiver dando um rolê. Eu achei ele bem mais interessante do que o CVT do Pulse. Na verdade esse carro inteiro ele é mais interessante do que o Pulse, mas quando a gente olha o Nivus, a vida dele talvez fique um pouquinho difícil. Sabe por quê, cara? Bom, vamos falar aqui por dentro. O espaço dele é legal. Então, ó, acabei de sentar aqui. O espaço é bom, tá? Então, tem quase um palmo aberto aqui. Lembrando que eu tenho 1,78 m de altura e o banco da frente está ajustado para a posição correta para eu dirigir. O acabamento é simples, né? Assim como todos os outros da categoria. Então, aqui é um material diferente, é um plástico, uma textura que é diferente, mas o material é o mesmo. Só a maçaneta que é prateadinha, de resto, tudo no plástico. Pelo menos não tem parafuso aparecendo. Vidro elétrico com toque para todos. Aqui, ó, tem corte de custo, não tem a porta-revistas dos dois lados, tem só de um. Não tem saída de ar-condicionado traseiro, é só esse apoio de celular e 2 USB-C. O túnel central é baixo, até aí não é tão largo, então fica confortável. Não tem aqui o apoio de braço, né, com porta-copos. Acho que deveria ter, mas tem aqui o apoio de 3 pontos, apoio de 3 pontos não, é cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para os 3 também. Tem iluminação aqui atrás e alça PQP quase que para todo mundo, né? Menos para o motorista. Tem airbag lateral, de cortina, né? Quer dizer, invertido, lateral, de cortina. Mas cara,
Aqui é o banco. Esse aqui é a versão mais completa do carro. Os preços estão aqui embaixo na descrição. Cara, é de tecido. Eu gosto desses bancos? Gosto, eu acho bom. Tem um tecido muito bom, inclusive, sinceramente mesmo, falo por mim, né? Opinião minha, Bruno, eu falando. Eu prefiro o banco de tecido. Eu acho mais confortável. Esse banco acho que é mais macio desse jeito. Mas a gente sabe que um carro na versão top de linha dele deveria vir com o banco em couro. Eu acho que essa é uma das principais mancadas do Kardian. Não tem nem como opção, entendeu? Não precisa ter de série, mas como uma opção da versão mais completa, assim, eu acho sacanagem não ter banco de couro. Ainda vem com esse detalhe da Renault aqui, tudo bem. Eu acho bonito, eu acho legal esse laranja. Mas tem gente que não gosta, né? O Nivus é aquele banco de couro, cinza, tudo mais neutro, né? Não tem muito detalhe laranja, umas coisas muito diferentes. É mais neutro, então agrada mais a mais pessoas. Então eu acho que isso sim é uma das coisas que vai influenciar nas vendas do Kardian, mas eu não acho que esse é o pior detalhe dele, assim. Na verdade esse carro tem poucos defeitinhos, são detalhes bobos que deveriam ser consertados, mas no geral é um carro muito bom, tá? É um carro que tem mais qualidade do que defeito. Então, aqui falando do acabamento, é simples também, é tudo em plástico, mas é um plástico com uma boa textura, uma boa qualidade. Aqui a gente tem Black Piano e olha só, tem uma retroiluminação, você consegue escolher a cor que você quer e é a mesma cor que vai ficar aqui no cluster. Aqui mais plástico e aqui a gente tem couro. Cara, o banco devia ser isso aqui, com costuras laranja. Aqui os controles do vidro e aqui também das janelas, todos um toque. Aqui embaixo a gente tem o botão para desligar o start-stop e aqui que fica o ajuste de altura do farol. Um pouco estranho, né? Mas isso aqui você quase não vai usar também. Pelo menos a gente tem. Mais Black Piano, saidinha aqui tem esse detalhe prateadinho, fica bem bonito aqui, ó, tá vendo? Prateadinho e bastante Black Piano. Aqui, ó, material macio no painel, tudo revestido em couro, até nessa parte aqui. Só aqui em cima que é em plástico. Tem tweeter do sistema de som, então o acabamento eu acho bom, né? Aqui o console, olha só como ele é bonito, ele é alto. Então a gente tem esse console aqui com esse detalhe prateado. Os plásticos aqui são bons também, tudo com qualidade. Então assim, o acabamento do carro ficou legal. A convivência assim a bordo é bonita, eu gosto. O volante ele é revestido em couro, ele tem um detalhe diferente, né? Você vê que ele não é tão redondo assim, ele tem um leve achatamento aqui em cima, assim, embaixo também, bem bonito. E a qualidade do couro também é bem boa. Tem pedal shifters para trocas manuais. Ele também tem toda a parte de SC e piloto automático aqui, não fica mais separado igual era antigamente, aquela coisa horrível. Agora ele fica todo aqui no volante. E aqui a parte ali para você escolher a visualização que você mais deseja no painel, que é 100% digital. Bem legal. Também tem algumas funções, deixa eu mostrar, dar um zoom aqui para mostrar para vocês. A gente vai mexendo ali embaixo, consegue ver pressão dos pneus, trip, também tem aqui o consumo, volta para essa tela principal, a gente muda aqui e tem a parte aqui que deixa sem o conta-giros ali embaixo. Opa, não, aqui. E aqui a gente tem a parte das conduções autônomas, né, do carro, do ACC. Eu gosto de deixar assim com o conta-giros embaixo. Então ele é nesse estilo horizontal. Aqui, enquanto fica nesse verdinho, ele mostra que está sendo uma condução econômica. Se passar daqui é porque não está econômico, né? Então a gente também tem ali embaixo o odômetro. Quer dizer, o odômetro não, perdão. Tem ali o marcador de combustível, né? Com a autonomia, né, o alcance do carro. O odômetro fica junto aqui com o trip, né? Então 3.918 até agora. Tem o marcador ali embaixo também da temperatura, além aqui dos outros marcadores que a gente já conhece tradicionalmente aí. Todos os carros têm, né? Por exemplo, aquele ali no caso diz que o freio de estacionamento está ativado. Falando nele, ele é aqui no botão, ainda bem, só que não tem auto hold. Então a gente tem um freio de estacionamento eletrônico, mas não tem auto hold. Sinto que faltou. O câmbiozinho é bem legal aqui nesse esquema, né? Igual a gente conhece de outros carros. Então coloca aqui em D, N, R. Bem interessante. E o P é um botão aqui. Quando você desliga o carro, ele já faz tudo sozinho para você. Aqui tem dois porta-copos, tem um espacinho aqui dentro. Esse apoio de braço ele corre para frente e para trás, é bem macio, revestido também em couro. E olha só, a gente tem aqui um puxadorzinho que você libera um espação aqui. Olha como é gigante, cara, aqui dentro. Bem legal, né? E aí você consegue colocar alguma coisa escondida ali embaixo. E aí deixar aqui a parte de cima só para o porta-copo. Bem interessante. Como eu disse, o acabamento aqui também show de bola. O ar-condicionado é digital de uma zona só. Tem duas saídas USB, uma de cada tipo.
tomada 12 volts. Aqui tem aquela câmera, igual a gente tem no Duster, dianteira e lateral aqui para não ralar a rodinha. E a gente também tem aqui esse botão, que é um botão que você usa para escolher o modo de condução, né? Então tem o Eco, Sport e o Mais Sense. Aqui você configura a iluminação e a direção, se você quer com normal, Sport ou conforto. Motor e câmbio está no modo Eco, porque eu coloquei no modo Eco. No Mais Sense você consegue ainda escolher também o que você quer usar, né? Bem interessante. E aqui vai um dos pontos negativos, né? Antes eu quero só passar rapidão por aqui, mostrar que ele tem farol alto, quer dizer, farol automático, né? O farol alto não é automático, mas a gente tem também aqui o limpador de para-brisas, que não tem sensor, ele não é automático. E aqui, ó, não é fotocromático. Eu acho que não ser fotocromático aqui, não tem sensor de chuva, já é um ponto um pouco negativo. Agora, o que as pessoas provavelmente mais vão achar ruim desse carro aqui é a multimídia, que não é ruim, tá? Ela não é ruim. Ela funciona tudo muito bem aqui, ela é rápida. Só que a definição não é tão boa, né? E ela é pequena. Acho que esse é o principal. Ela é muito pequena. Ela tem muitas bordas e o tamanho da tela é muito pequeno. E quando a gente compara isso com alguns carros, sei lá, por exemplo, um Onix, um Argo, beleza. Só que o Pulse tem uma multimídia muito maior e melhor. E o Volksplay também é bem maior e melhor. Então assim, é ruim essa multimídia? Não. Só que os outros são melhores. Então assim, é um pouco difícil, né, pro carro quando a gente olha para essa parte aqui. Tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O som do carro também é bom, o som não é ruim não. Os comandos ali da multimídia ficam nesse comando satélite aqui embaixo, como a gente está acostumado a ver desde Sandero, de Logan, de vários carros da marca. Enfim, eu gosto que tem um painel digital, gosto da posição de dirigir. Esse carro aqui é muito gostoso de dirigir, é o que eu quero falar melhor para vocês daqui a pouquinho dando uma volta. Eu acho o banco muito confortável. No geral, o carro é muito bem resolvido. Ele é bonito, ele é muito confortável, o banco é bom, o isolamento acústico é bom. É um carro que não vibra tanto assim, ele está bem próximo de um Nivus, é bem melhor do que, por exemplo, os 1.0 turbo da Hyundai ou até mesmo os modelos da Stellantis, né, o Pulse Fastback. Só que, bom, a multimídia deveria ser um pouquinho melhor. Esse barulho da seta me incomoda. Cara, é muito feio esse barulho, muito feio mesmo, dá uma empobrecida no carro. Mas basicamente isso, de resto assim, é um carro muito completo, né? A gente também tem essas câmeras, isso eu acho legal, né? Um diferencial em relação aos outros. Tem ACC, tem sensor na dianteira, na traseira, chave presencial, né? Tem partida remota também, como vocês estão vendo aqui. E ele é de fato presencial, né? Você se afasta do carro, ele tranca automaticamente, você não precisa apertar nada na maçaneta. Aqui a gente tem esse porta-luvas que é bem profundo, bem grande, iluminado, mas ele, né, despenca assim. Mas tudo bem, é um carro de entrada, né? Carregadorzinho por indução, tudo é um carro bem completinho, bem legal, bem resolvido. Não gosto muito desse porta-copo aqui, porque ele não cabe essa minha garrafa aqui. Não cabe aqui, mas tudo bem. Eu ponho aqui do lado, porque aqui do lado tem um bom espaço, né? Como vocês estão vendo aqui, tem um baita de um espaço. Então é um carro muito bem resolvido, muito bonito, muito completo, né? A iluminação aqui não é em LED, mas tudo bem. Tem iluminação aqui, ó, como vocês estão vendo. Pelo menos a gente tem iluminação para os dois, tá? Então eu acho que assim, multimídia tinha que ser maior, banco tinha que ser em couro, o barulho da seta tinha que ser diferente. É isso, basicamente. De resto, nesse carro aqui, tá legal. Ah, e o retrovisor ser fotocromático. São os detalhes. Deixaria de comprar o carro por causa disso? Não. Mas assim, bom, depende de cada um, né? Talvez você deixaria de comprar o carro por causa disso. Mas são detalhezinhos. A Renault consertando isso, cara, eu acho que esse aqui vai ser o melhor deles, sinceramente. É um carro muito agradável de conviver, muito agradável de dirigir. É o melhor Renault que a gente já teve aqui no Brasil em relação à direção. Renault nacional que eu tô falando. O Megane E-Tech é bem melhor, claro, mas é outra categoria de carro, é outra coisa. Então, assim, é um carro muito bom mesmo. E agora eu quero levar vocês para dar um rolê pra gente ver um pouquinho mais na prática qual é que é com o novo Renault Kardian. É isso aí, galera, aqui estamos a bordo do novíssimo Renault Kardian, na versão mais completa, que é um novo modelo da Renault que chega aqui no Brasil para competir ali com os SUVs de entrada, como eu disse aqui no vídeo, e é um carro que tem muitas qualidades, muito mais qualidades do que defeitos. Já digo, e como eu disse ao longo do vídeo, é uma das coisas que eu mais quero frisar, que esse aqui é o melhor Renault nacional que a gente tem ou já teve. É um carro que é completamente descolado do que a gente tem de ideia sobre Sandero, Logan, Duster, essas coisas assim, Kwid. Tem nada a ver, né?
Por mais que ainda tenha aquele DNA de Renault, principalmente dos Renaults europeus, a gente conheceu o Megane aqui no canal e ele tem aquele espírito, ele tem uns detalhes que trazem esse ar, esse estilo europeu dos Renaults para esse carro aqui. Então eu acho que hoje esse aqui é um dos melhores custos-benefícios, né? Ele é mais barato do que o concorrente, do que seus concorrentes principais. Mas também, como eu disse, ele abre mão de algumas coisas, como por exemplo esse banco em couro, que não é em couro, esse banco em tecido, quero dizer. Essa multimídia é um pouco menor também. Mas o que eu quero mais falar é sobre a sensação de dirigir o carro, sobre o feeling do carro. Primeiro que esse câmbio ficou muito bem acertado, esse câmbio é realmente excelente. Então ele te dá desempenho ao mesmo tempo que te traz economia de combustível. É um carro econômico, né? Acabou de dar meio tanque, eu rodei 207 km, ou seja, a gente conseguiria rodar 412 se fosse dobrar, né? Com um tanque completo de etanol. Pensando que eu peguei bastante trânsito com esse carro e eu rodei só na cidade praticamente até agora, não peguei estrada com ele, é um consumo legal. Considerar que é um carro que, né, automático, normalmente automáticos gastam mais, ele tá até mais econômico do que o meu próprio Sandero. Eu tenho um Sandero 1.0, ele tá mais econômico do que ele, né? Então se a gente pegar, por exemplo, o Nivus e Pulse, eles vão estar mais ou menos nessa média, ou talvez um pouco menos ainda. Mas se a gente conseguir rodar bastante com o carro, por exemplo, um trecho rodoviário, com gasolina, eu acredito que seja um carro mais econômico ainda e chame bastante atenção nesse quesito. Agora, a posição de dirigir também é muito boa, né? Então a forma que eu me posiciono no banco, a altura que eu consigo me posicionar, eu consigo deixar o banco mais baixinho, mais altinho, para quem curte uma coisa um pouquinho mais SUV de fato do que mais esportiva. E eu tenho umas excelentes abas laterais aqui que me deixam muito bem centralizado aqui. A posição aqui de segurar o volante também é realmente excelente. A calibração de pedais ficou muito boa também, a calibração de aceleração, tudo mais está muito bem feito, e o câmbio também, né? Como todo 1.0 3 cilindros, se a gente pisar fundo, por exemplo, e o giro subir, a gente vai ter ruído aqui dentro da cabine, mas você andando com pé leve, normal, cara, é um carro silencioso, é um carro que tem um rodar muito tranquilo, e isso foi uma das coisas que eu mais gostei. Uma diferença do Card em relação a vários outros modelos, e é uma coisa ao contrário do que eu sinto, por exemplo, no Megane, que lá no Megane é até estranho quando você pega para dirigir a primeira vez, você sente que o volante ele tem uma sensibilidade muito grande, então você vira muito pouco. Aqui de fato o volante, a roda vira bastante, então um pouquinho só que você vira, às vezes você consegue fazer uma curva a 90 graus sem nem ter que virar assim, né? Você simplesmente vira aqui assim e já faz a curva. Aqui não, então assim, você vira o volante e ele tem, parece que, pouca atuação. Normalmente um carro ele dá 1,5 volta no volante, esse aqui ele dá mais do que 1,5 volta. Se você estiver parado, né, for fazer uma manobra, uma baliza, ele dá mais do que 1,5 volta. Então essa sensação, tá vendo como eu viro bastante o volante aqui, ó, e o carro não vira tanto quanto viraria em outros modelos. Isso significa que se eu pegar e fizer uma rotatória, por exemplo, ou for estacionar, eu vou ter que virar mais vezes o volante. Isso é ruim? Não. Mas é um pouco estranho, é diferente, você sente isso quando você começa a dirigir o carro, principalmente quando você faz curvas mais fechadas. Você tem que fazer mais trabalho com o volante. Só que esse volante é bem leve, então assim, não tem muita diferença. No dia a dia, no normal, assim, não tem muita diferença. E ele tem uma sensibilidade boa, assim, ele tem uma certa direção legal, você sente o carro na mão, ele não é um volante bobo, ou o carro fica fora de si. Mas é um detalhe, né? Na estrada também, pelo pouco que eu peguei, né, mas em altas velocidades, 100, 120 por hora, ele também se mantém bem rígido, o que é bom, né, e é mais seguro, não fica aquela coisa molenga e desconfortável também, né? Não passa uma impressão de que o carro não tá na mão. Então, assim, esse painel também ficou bem legal no digital, assim, todas as informações são bem à mostra, você não tem que ficar procurando nada. E por incrível que pareça, a definição do cluster é melhor do que a própria definição do multimídia. Então assim, aqui a gente tem uma definição muito boa, você consegue ver tudo com muita nitidez, enquanto aqui no multimídia ele é um pouquinho pior, assim, a definição não é das melhores, né? Você vê os pixels em volta das letras, essas coisinhas assim. Então, no geral, assim, eu acho que é um carro muito bem encaixado, assim, as coisas se encaixaram muito bem, né? Foi uma novidade que foi boa, né? Às vezes a gente tem um carro novo, completamente novo, e demora ali para ajustar, e tem muitas coisas a ajustar, né? Como eu já disse no vídeo aqui, são poucas. Eu acho que parte disso é mais equipamento do que ajuste de engenharia, né? Ajuste de engenharia é o carro em si, engenheiristicamente, eu nem sei se existe essa palavra. Esse carro é muito bom mesmo. Mas falta o retrovisor fotocrômico, falta aqui, né, um banco de couro, bobeirinhas assim, sabe?
já é legal que a gente tem sensor de ponto cego, tem carregador por indução, tem Android Auto para CarPlay sem fio, o sistema de som alienígena, WhatsApp áudio. O sistema de som do carro também é bom, né? A gente tem o painel digital, nem sei se já falei agora na verdade do painel digital, mas enfim, eu recebi uma ligação que teve um corte no vídeo, então me perdi um minutinho, mas enfim, eu quero dizer que o carro, ele é bem completo, sabe? Bem completo mesmo. Então, pelo preço, vale a pena, vale a pena. Ah, Bruno, mas é um Sandeirão. Não é, cara. Esquece o Sandero. Esquece esses carros, essas coisas assim, Renault. Isso aqui é um produto novo, é um carro novo. Tá vendo? Pelo vídeo não vai dar pra perceber, você tem que dirigir, mas quando eu faço uma curva assim, ó, enquanto outros carros isso aqui seria o suficiente, esse aqui não faz. Então eu tenho que virar e virar. É um pouco estranho, mas se acostuma, se acostuma. É um carro muito gostosinho de andar, assim, é um carro bem agradável, a suspensão também é muito boa. Eles mandaram muito bem essa suspensão, ela é firme na medida certa, não é molenga, você não fica capengando pros lados. Ao mesmo tempo que ela não é dura, né? Não é um carro desconfortável, você sente um equilíbrio muito bom. Se eu pudesse descrever esse carro, né, eu diria que ele é um carro equilibrado. Teve um equilíbrio muito grande aqui na construção e na concepção do carro. Então, por mais que algumas coisinhas faltem também de equipamentos, ele continua sendo equilibrado, porque ele ainda é mais barato do que os concorrentes. E é melhor do que o Pulse e tá quase junto ali do Nivus. Só não falo que é melhor do que o Nivus porque o Nivus tem mais equipamentos, né, de alguns lados, assim, como por exemplo o multimídia Volkswagen Play, o PW Play é bem melhor do que esse multimídia aqui. Mas se colocar numa escadinha assim, custo-benefício, esse aqui ainda é melhor, né? E aí tem aquele lance que as pessoas falam, ah, Bruno, mas é um Renault. Cara, esquece isso, né? Vamos tratar carro por carro, equipamento por equipamento. Esquece a marca do carro, esquece isso. E perca esse preconceito com a Renault. Eles fazem carros bons, sim. E alguns muito simples, né? Como o Kwid, por exemplo. Mas não é um carro ruim, ele é um carro simples. Ele tem uma concepção X que ele foi feita para aquilo. O Sandero realmente é ruinzinho um pouco, mas não é um carro ruim, entendeu? É um carro que, assim, você entra, dirige e você fica tipo, ele me leva pros lugares. Você não entra e fala, caramba, muito bom esse carro. Mas não é porque ele não é esse carro que você entra e fala que é muito bom, que é ruim. Esse carro não, esse carro você entra e fala, ele é bom. Né? Pra quem dirige, pra quem anda de passageiro, não sei, talvez tenha uma percepção um pouco diferente, mas pra quem dirige, cara, é muito bom esse carro aqui. Então assim, eu acho que seria legal se vocês fossem numa concessionária da Renault, fizessem um test drive, conhecessem o carro um pouquinho melhor e tirassem as próprias conclusões, né? Acho que vocês vão gostar bastante do carro, como eu gostei. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquele like, não esquece de se inscrever também e ativar o sininho de notificações para ser notificado a cada vídeo postado. E eu espero vocês para um próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.